etnia Guarani, Guarani Yandeva, por isso que eu carrego também o Yandeva no nome, né? Eu sou nascido em Curitiba. Um dos questionamentos frequentes que a gente ouve, né? Quando fala que é indígena, aí eles perguntam geralmente se é da onde, então. Porque o apagamento ele é muito forte, então a galera acha que não tem indígena em Curitiba, né? E já se encaminhando para a sua pergunta, é uma das dificuldades que a gente encontra em Curitiba para acessar determinados espaços, principalmente de construções políticas, né? De construções de políticas públicas. Curitiba tem uma dificuldade enorme, por isso acho que a política pública mais popular conhecida aqui em Curitiba é a tal Casa de Passagem. Não sei se alguém já ouviu falar da Casa de Passagem. Isso é um esforço enorme de Curitiba em insistir que nós, os povos originários, somos passageiros por aqui. A gente não é daqui, né? E eu estou na militância do movimento indígena desde 2001, quando a gente começou a discutir o acesso do indígena no ensino superior. Começou com as universidades estaduais. Na época foi o primeiro vestibular dos povos indígenas do estado do Paraná, e a luta dos mais anteriores a mim, né, os mais velhos, eles conseguiram garantir 3 vagas por universidade no início do processo. 3 vagas por universidade. E a partir daí que foi o meu contato, inclusive, com a sociedade, um contato mais real, sabe, com a sociedade não indígena, no que se refere à luta mesmo, à busca pelo direito, todo esse processo que os nossos povos vêm fazendo, né? Na época eu tive esse contato, porque ali eu comecei a perceber, a entender, apesar de vir de família tradicional de lideranças, eu não tinha muito essa relação. Mas ali eu comecei a perceber, a sentir qual era a luta do meu pai, do meu avô, dos meus tios. E daí, em 2001, engajei então no movimento. E nesse propósito, a universidade acabou ficando em segundo plano, e a luta veio e capturou, então, me capturou nesse sentido de avançar mais no processo, mais como militante mesmo, como liderança, e até hoje consegui me formar, inclusive. Mas aí é isso, eu acho assim, Curitiba, como eu disse, eu sou nascido aqui. É um projeto para nós, os povos indígenas, conseguir colocar uma cadeira, né, uma representação indígena na Câmara de Vereadores, por conta de nos reconhecer nesse território. Esse território a gente reconhece ele como nosso, os povos Guarani, os povos Caigangue, os povos Xitá, que são os povos originários da região, mas que hoje também tem muitos outros povos do Brasil inteiro, né? A gente tem 11 povos indígenas convivendo e vivendo aqui em Curitiba, ou sobrevivendo, pelo menos. O desafio é esse. A primeira coisa é fazer Curitiba entender que nós sempre estivemos aqui, e que por mais que a nossa luta seja difícil contra o apagamento, a gente está aqui para mostrar que os povos indígenas sempre estiveram aqui e não vão sair daqui. E que o acesso a um espaço como a Câmara Legislativa do município é um direito nosso. É uma questão de justiça para nós, os povos indígenas, ter uma representação. E como eu disse muito na minha caminhada nesse processo, que hoje não é mais só questão de direito e questão de justiça. É uma necessidade da população, da cidade e do povo que vive aqui em Curitiba. É uma necessidade de ter um indígena na Câmara de Vereadores ou em qualquer outro lugar
que construa e que defina políticas públicas ou que está definindo o futuro da nossa cidade. Sem o conhecimento, sem a vivência dos povos indígenas, a gente já tem noção para onde a gente está caminhando. E daí não vai ser bom nem para nós, e nem para os não indígenas, e nem para a nossa cidade também. Você consegue traçar um pouquinho da história do movimento indígena aqui na região? Então, aqui no estado do Paraná, a gente tem alguns marcos da história dos povos originários, já pensando numa era mais moderna, né? É claro que a caminhada indígena ela é muito antiga aqui, né? Mas no estado do Paraná, que inclusive reverberou em uma luta nacional, é sempre a luta pelo território. E no estado do Paraná começa ali na década de 60, década de 70, com o Ângelo Cretano, né? Que começa a fazer a retomada dos territórios caigangues e guarani também, que na época estava sendo entregue esses territórios para colonizadores. E eles já estavam tomando posse de territórios indígenas, né? E então nessa época ele começa a fazer o primeiro movimento tanto de retirada dos poceiros, que na época era tratado como poceiros, né? Os invasores, e também reconquistar outros territórios que daí já tinha se perdido ao longo do processo de colonização. E na região aqui, nossa, aqui ele começa a ficar mais forte. Então, no final da década de 90, começa a ficar mais forte, porque daí começa também os indígenas que aqui viviam, espalhados em vários lugares, em vários bairros, eles começam a se organizar, justamente para fazer algumas demandas perante a organização social de Curitiba, que daí seria a prefeitura mesmo, né? Buscar alguns direitos assim, e começa a se organizar a partir do final da década de 90. E uma das coisas que acontece então a Cacaneporã, né? O pessoal fala também. Os termos eles são muito importantes, assim, sabe, pra gente. E mesmo os indígenas que ali vivem, eles falam primeira aldeia urbana, né? A gente não tem muito esse entendimento de aldeia urbana, que seria isso, mas Curitiba ainda também gosta de falar muito nisso. Na época do Beto Richa, falava muito isso, primeira aldeia urbana do Brasil. E foi então a partir desse momento que começa a se organizar, depois com a universidade também, com acesso ao ensino superior, começa a vir outros indígenas, tanto de interiores como de outros lugares do Brasil também, porque a federal então, no ano de 2000, inclusive 2001 eu acho, não, 2006 ou 2007 eu acho, ela também entra no processo de abrir vaga para indígenas. E então aí começa a vir parentes do Brasil inteiro, porque daí é para federal, não pode ser inclusive indígenas de outras regiões, né? Participam também. O que é esse nome que você falou, dessa aldeia urbana? Cacaneporã? O que isso significa? Cacaneporã se eu não me engano, é fruta madura, fruta boa, uma coisa assim. Porã é de bom, né? Guarani. Cacané é fruta. É uma experiência que teve aqui? Qual região? Não, os nomes eles... Não, eu achei que foi o nome dessa aldeia urbana, não era isso? O nome da aldeia é Cacaneporã. E onde que fica? Fica aqui no Campo de Santana, em Tatuquara. Ela tem uma continua? Sim.
É regularizada? Então, na época era para ser regularizada, uma doação, né, do município para as famílias indígenas. Nossa, que contradição. Total. E, só que assim, teve algumas pegadinhas, que inclusive hoje eles têm uma problemática muito grande, que foi no início foi um comodato, e, só que daí continuou ocorrendo o IPTU das casas, porque foi loteado os espaços, né? E hoje eles estão com uma dívida grande de IPTU, inclusive o município questionando isso. Então é uma coisa que, como eles estão há mais de 20 anos ali, eu acho que não tem risco de um dia ter que sair, né? Mas tem todas essas problemáticas assim, que eles não foram avisados. E ali reúne diferentes grupos, pessoas de diferentes grupos? Não. Ali tem só da regional aqui do país, que é os Cagangues, Guarani e Xetá. São 3 povos ali. Xetá? Isso. Como que está a situação dos Xetás? Teve um extermínio, né? Sim. O Xetá, eles tiveram um processo de que foi um dos últimos povos da região. Mesmo não resistiram, porque os últimos que ficaram eram da mesma família, né? Então depois o que tem são descendências do povo Xetá, mas hoje eles são mais de 100 pessoas descendentes de Xetá. E daí um pouco aqui no Cacané-Porã e outros em outras regiões, tipo o norte do Paraná. Você falou de cotas rapidamente, Loi. Como você avalia as ações afirmativas? Na verdade, o vestibular dos povos indígenas, ele não é cota, né? Ele não inclui muito nas cotas, são vagas remanescentes, que são destinadas à população indígena através do vestibular, através dos povos indígenas, através desse programa que hoje é lei, né? Hoje é uma lei já no estado do Paraná, que as universidades destinam 6 vagas anuais para atender a demanda dos povos indígenas, né? São 6 vagas nas estaduais e na federal 10 vagas por ano. O nosso entendimento em relação a isso, porque nasce essa ideia no início, quando os nossos pais, as nossas lideranças mais antigas começam a discutir o acesso do indígena ao ensino superior, era uma coisa muito pontual e muito específica, formar professores para as escolas indígenas. Porque outros serviços que hoje existem, a gente ainda não tinha. Quem fazia todo o serviço institucional era a FUNAI, e esse corpo não era representativo, porque os indígenas que tinham eram muito poucos, assim. A maioria era não indígena, que eram funcionários da FUNAI, né? Que atuavam dentro das comunidades. Então a gente não tinha nem equipamentos assim do Estado dentro das comunidades, né? E então começa a discutir porque chega então nas comunidades a escola, né? Essa foi o primeiro equipamento do Estado a chegar, pode-se dizer. E ela trouxe uma dificuldade, porque começou a ter muita influência
no modo de vida, na língua materna, e o povo começou a esquecer. Então a liderança começou a se atentar para isso e falou assim, não, então a gente tem que ter professor indígena, né? Tem que ser uma coisa, e começa então a discutir isso. Como eu falei, já na década de... A gente tem registros mais antigos, assim, né? Mas na década de 60 ali começa a tomar corpo isso, né? E a liderança começou a evoluir com isso. Então todo o processo nosso, a gente entende como uma conquista de direitos, uma conquista de justiça, inclusive, né? Para nós, os povos indígenas, porque a questão indígena no Brasil, a gente precisa entender ela como uma questão de justiça. Não que nem no governo passado a gente teve a FUNAI indo para o Ministério da Agricultura e não sei o quê. A nossa questão não é essa, a nossa questão é justiça. Tudo que nós passamos, nós precisamos que o Estado brasileiro faça reconhecimento e, em cima desse reconhecimento, faça justiça em todo o processo de extermínio que os povos indígenas passaram nesse país. E uma das coisas é avançar nessas demandas, né? Então, para nós, o acesso ao ensino superior, a garantia de uma lei, né, a construção de uma lei que garanta o acesso do indígena superior, a permanência dele ali, a forma do indígena viver e poder levar isso para os espaços, né, de construção de conhecimento, isso para nós não tem nada de estranho. O que tem é uma garantia de um direito que a gente entende que a gente tem ele, né? Por tudo que o país fez a gente passar, né? Bem sintonizado com o que você está falando, me vem na cabeça duas leis sobre ensino de história afro-brasileira, africana e indígena, como a Lei 10.639, 11.000 e pouco. Vocês têm algum acúmulo sobre a efetivação ou não dessas leis? Como é que está isso? Vocês acompanham esse processo de educação sobre a pauta indígena ou não tem debate sobre isso? Tem muitas conferências que hoje a gente tem muito, principalmente na área da educação, a gente conseguiu fazer um corpo grande assim no estado brasileiro todo, né, no Brasil todo, principalmente de professores. Então, frequentemente a comunidade também de professores, junto com as lideranças, estão se reunindo para discutir, para melhorar, para implementar, né, fazer a lei sair do papel e realmente para a efetivação da lei chegar nas comunidades, né, é uma dificuldade, mas hoje a gente tem muito debate sobre o tema, muita gente escrevendo sobre o tema, né? Vários indígenas nossos hoje, tanto no Ministério dos Povos Indígenas quanto no Ministério da Educação, a própria FUNAI, em alguns estados também, nos núcleos regionais, nas secretarias de educação, a gente já tem a participação indígena, né? Nessa construção aí, fazendo esses debates, né? Agora, o que a gente percebe, ainda estamos no Brasil colonial, que ainda tem todas as dificuldades, que não aceita o modo de vida, o conhecimento, a própria língua, né, materna, os calendários que às vezes as comunidades querem implementar, tem toda essa dificuldade assim, com a questão do recurso, né, que é o que mais pega. Na tua perspectiva, assim, qual que deve ser o objeto dessa educação indígena? Como deve ser feita essa abordagem? Essa educação sobre questões indígenas para não indígenas, que é o foco dessas leis, né, de conscientização de diversidade étnico-racial. Para você, qual que é o principal recorte que tem que ter, assim, a principal abordagem? Eu acho que a gente ainda está muito na época dos nossos pais, dos nossos avós, discutindo ainda com um Estado que nos olha nesse lugar, inclusive, né? ainda nesse lugar aí
Então a gente tem uma dificuldade em avançar. Mas a língua materna, ela sempre foi o referencial para nós, inclusive para garantir os equipamentos do Estado dentro dos territórios, né? Uma outra coisa que a gente precisa fazer, que o Estado precisa fazer, é o reconhecimento dos povos indígenas, e a partir daí começar a envolver, a incluir no seu material uma história que ele escondeu há muito tempo. Se o Estado brasileiro vai ter coragem para fazer isso, a gente não sabe. Mas o Brasil precisa contar, as escolas, as universidades, os centros acadêmicos, os produtores de conhecimento, eles precisam contar a história verdadeira do nosso país. E a partir dos povos indígenas, a partir dos povos originários. Não dá para ser como foi até agora, né? Alguém que fez uma pesquisa, que gravou indígena, não, precisa trazer a história contada pelos povos indígenas, pela ótica nossa, entendeu? Nós precisamos falar do que aconteceu, qual que é essa relação, que lugar que nós estamos nesse país. Eu acho que um dos pontos, professor, seria esse. Não é só a universidade abrir as vagas, né? Olha os absurdos que a gente ainda fala, né? Aceitar os povos indígenas, né? Não é só isso. A gente tem uma estrutura toda preparada para não aceitar. E isso a gente vê no dia a dia dos nossos alunos na universidade. E como que a gente vai acessar esse lugar levando um conhecimento a mais? Porque se a universidade ela realmente é universal, então ela precisa abrir os seus horizontes para acolher esse conhecimento e a partir daí começar a transmitir ele, a fazer a levar esse conhecimento. Agora pelo que a gente percebe, isso ainda vai muito tempo. A universidade indígena também acho que ainda leva muito tempo para acontecer, né? Por muitos motivos. E pela estrutura que a gente encontra hoje no nosso país, é muito difícil aceitar conhecimento, sabe? Apesar de ser um lugar de formação, que deveria ser diferente, aceitar um conhecimento diferente, a partir daí construir, é muito difícil, assim, a gente tem sentido muita dificuldade. Me parece que você está falando de racismo. Total. Institucionalizado, enraizado, de todas as formas que a gente possa compreender esse lugar, o racismo. Como que é o racismo para a população indígena? Desde o seu início para o racismo, como que é essa relação de vocês? Como que vocês entendem isso e vivem isso? Eu acho que o termo, inclusive a palavra racismo para nós, a gente começa a ter contato com ela, inclusive depois que a galera aí mais nova começa a chegar nesses espaços. Porque isso ele não faz parte, a gente não conhece essa palavra, a gente desconhece ela. Depois que você vai vendo o que significa o racismo, a gente ainda está num lugar que nós entendemos que para nós ainda é mais difícil ainda, porque como o apagamento da história nossa, da presença, da cultura e do modo de vida indígena foi tão grande que não sobrou espaço nem para a gente estar incluído nesse lugar, porque para nós não tinha meio termo, nunca teve. Morte na certa.
Se você aparece aqui, você não vai nem existir. Como que você faz? Como que você reproduz racismo em cima de uma coisa que nem existe? Então agora que a gente está tendo contato com tudo isso e a gente está vendo o quanto é difícil você evoluir em uma sociedade que tem pensamentos e comportamentos nessa linha, nesse lugar de colocar uma outra pessoa, uma outra forma, um outro conhecimento, inferiorizar ele, né? A ponto de não sobrar mais nada. Hoje a luta nossa é um exemplo muito real aqui no Paraná, né? Semana passada a gente teve um vídeo de uma pessoa convocando sindicalistas, ruralistas e todo mundo, todo um aparato milionário para oprimir indígenas avá-guaranis que estão vivendo embaixo de barraco de lona, sugerindo que eles estão invadindo propriedade particular, propriedade privada, e que eles estão armados. Então você tem toda essa estrutura oprimindo. Essa que é a nossa realidade, né? Essa que é a situação. Você vai para outros ambientes, não é diferente. A universidade para nós não é nada diferente disso. Não é nada diferente para nós quando a gente precisa vir para a universidade. Uma mãe com um filho no colo. E uma mãe com um filho no colo no nosso modo de vida. Tem a idade de vocês ou até mais nova. Então ele está institucionalizado sim, porque é um Estado racista, preconceituoso, um Estado que mata os povos indígenas, mas ele está também na sociedade. Ele está entre nós também, não é só o Estado brasileiro, as pessoas também não estão dispostas a enxergar de outra forma, de outro modo, os povos indígenas e todo o nosso conhecimento. Porque no mesmo lugar que a gente vive hoje, os povos indígenas vivem há mais de 10 mil anos, no mesmo lugar. E se você pega conhecimento, ciência, de toda essa época, de todas essas décadas, de todo esse... Você vê que existe muito conhecimento, muita tecnologia, muita ciência envolvida. Estamos falando de um povo do jeito que foi. Por isso a importância do indígena falar, os povos originários falar. Não adianta o antropólogo. Tudo isso é importante, mas se você não tem um indígena falando o que era isso antes, você reconhecer esse conhecimento, tem para nós, e não tem como negar. Para nós, a gente sabe exatamente para onde a gente está caminhando, para onde a nossa sociedade está caminhando, para onde os nossos rios, nossas águas, a nossa mata, toda a nossa biodiversidade está caminhando. Então, quando a gente fala em reconhecimento, é isso. Eu estou vendo um indígena que está candidato a positivo, o Eloy, ele veio aqui hoje e fala, não, cara, tem muita coisa para trás aí que não está sendo valorizada. E que hoje, não sou eu que estou falando, mas é o mundo que está falando. Esse modo de vida, toda essa ciência, esse conhecimento pode salvar o planeta.